Hoje é domingo de Páscoa. Sabemos que a Páscoa é uma celebração judaica, instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. E a primeira Páscoa, ela foi realizada no mês de Abib, que se tornou o primeiro mês do calendário judaico. E esse mês passou a se chamar também de Nissan, depois do cativeiro babilônico. Então, Nissan, ou Abib, é o primeiro mês do calendário litúrgico judaico que nós temos, ainda hoje. E esse mês corresponde mais ou menos entre os meses de março e abril. Tanto é que a gente está realmente entre março e abril. Lá em Israel é o mês de Abib ou Nissan. Porém, a história da Páscoa tem suas raízes antes de Moisés. Aproximadamente 500 anos antes de Moisés, antes da instituição da Páscoa lá no Egito. Deus falou com Abraão acerca do futuro da descendência de Abraão, do povo de Israel. Deus disse que a descendência de Abraão ia ser maior do que todas as estrelas que ele pudesse ver no céu. Então, o Senhor avisou a Abraão que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia e que eles seriam reduzidos à servidão, sendo oprimidos por cerca de 400 anos como escravos. Mas Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria os israelitas, os filhos de Israel, e ele os libertaria da opressão. Olha isso, 500 anos antes. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê profecias que foram realizadas anos e anos depois, e é um livro de promessas, o livro, a Bíblia, as Escrituras. E aí, depois de Abraão, o tempo passou, e mais tarde José, que era bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e foi vendido como escravo a comerciantes ismaelitas, indo justamente para onde? Para o Egito. E depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, e aqui eu queria deixar um adendo, às vezes a gente passa por dificuldades, mas Deus tem um plano, e esse plano é perfeito. Aleluia, glória a Deus. Deus tem um plano perfeito para todos nós, e esse Amém. Plano perfeito chama-se Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Então, Faraó escravizou os filhos de Israel. Porém, depois de 400 anos, porque eu não contei a história de José, mas vocês todos conhecem. Ele foi escravizado lá, tal, sofreu o pão que o diabo amassou, mas Deus lhe deu vitória e o fez governador para salvar toda aquela parte que era o mundo conhecido da época. Ele não salvou somente o Egito, ele salvou a nação de Israel, que os filhos de Jacó formaram as tribos de Israel. Jacó, quando lutou com o anjo, passou a denominar-se de Israel. Então, lá, enquanto José estava, trouxe seus irmãos e o povo israelita prosperou no Egito, enquanto conhecia José. Mas depois da morte de José, depois de muito tempo,
né, algum tempo, um faraó assumiu o poder que não conhecia José, né? E esse faraó escravizou os filhos de Israel. E esse processo ficou aí rolando 400 anos, até que Deus levantou Moisés como libertador do seu povo. E aí tem a história toda de Moisés discutindo com o faraó, e teve a questão das 10 pragas do Egito, que o Senhor enviou contra os egípcios. E foi a última praga que constituía na morte dos primogênitos do Egito. Foi essa praga, esse episódio, que deu origem à celebração da Páscoa. A Bíblia registra que quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que ele sacrificasse um cordeiro macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abib, que é o primeiro ano judaico. E espargisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas de suas casas. E eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, não cozida, assada. E assim, acompanhada de quê? De pães asmos e de ervas amargas. Mas o que eram esses pães asmos? E o porquê das ervas amargas? Os pães asmos eram pães sem levedura, ou seja, sem fermento, que deveriam ser consumidos como lembrança da festa durante o êxodo, durante a saída do povo de Israel do Egito. Ia ser rápido. E aí não dava tempo do pão levedar, do pão fermentar. Então eles comeram sem fermento, para lembrar que Deus queria tirar rapidamente o seu povo do Egito. Já as ervas amargas estavam diretamente associadas ao sofrimento e aflição nos tempos de servidão do Egito. Quando eles comessem aquelas ervas amargas, eles se lembrariam do que sofreram como escravos no Egito e que Deus os tirou de lá. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, com os lombos cingidos, ou seja, já vestidos, já prontos, com sandálias nos pés e cajado na mão, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito, e a Bíblia diz que quando o juízo do Senhor atingiu as terras egípcias, morreram todos os primogênitos, desde homens até animais. Todos. Isso também significou a completa derrota dos deuses do Egito, deuses com D minúsculo. Então, o significado da Páscoa judaica está claramente registrado no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículos 26 e 27. Diz assim: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, as casas do povo de Israel. Então o povo se inclinou e adorou a Deus. E a Páscoa, no hebraico, é chamada Pessah, né? Que significa basicamente passar por cima, saltar. Quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas, que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado, foram poupadas. Não aconteceu nada.
Ou seja, naquele dia, o juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Oh, glória. E eles foram salvos. Amém, Jesus. Foram salvos. No texto do Novo Testamento, nós lemos que Jesus era levado pelos seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Era uma das 3 festas em que o povo de Israel ia até Jerusalém para comemorar. E durante o ministério de Jesus, na época, o cordeiro era sacrificado na área do templo. E seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascual podia ser consumida em qualquer casa da cidade. E era comum os judeus se reunirem em grupos, assim como o grupo de Jesus e seus discípulos se reuniram no cenáculo. Quando eu estive em Israel, visitei o cenáculo, uma sala. Não tem nada nela assim, de móvel, né? Aí me disseram, essa sala já foi destruída não sei quantas vezes e reconstruída. A gente sabe que o que está lá não é exatamente o que aconteceu, mas o local é aquele. Então, Jesus se reuniu no cenáculo, como se fosse um grupo familiar por ocasião da Páscoa. Na época de Jesus, acredita que entre 60 mil a 180 mil judeus compareciam a Jerusalém. E, obviamente, a maioria deles era formada por judeus da diáspora, ou seja, depois da Babilônia, alguns judeus voltaram para Jerusalém e outros se espalharam pelo mundo. É o que a gente chama de diáspora judaica. E eles viam nessas festas, nas 3 festas fundamentais, que entre elas tinha a Páscoa. Viam de todas as áreas do Império Romano. Um detalhe é que os gentios não podiam participar da Páscoa, porém os prosélitos, que aceitavam satisfazer as condições exigidas da lei mosaica, eram admitidos. Então, alguns que não eram judeus, mas queriam participar da Páscoa, eles tinham que se circuncidar para estar na aliança mosaica e aí poder participar da Páscoa. Na celebração, muitos estudiosos sugerem que nos dias do Novo Testamento, cerca de 250 mil, olá, 250 mil cordeiros. 250 é cordeiro pra caramba, né? 250 mil cordeiros eram sacrificados por ocasião da celebração da Páscoa. E essa tarefa exigia centenas de sacerdotes para fazer o sacrifício, porque não era qualquer um que podia fazer o sacrifício, só podia participar do sacrifício o sacerdote. Então, esses 250 mil cordeiros eram sacrificados. E eles deveriam ser mortos antes do crepúsculo do dia 14 do mês de Nissan ou Abib, dia 14. Olha só, a quantidade de sangue que resultava de todos esses milhares de sacrifícios era enorme. Historiadores dizem que durante alguns dias as águas do riacho próximo a Jerusalém ficavam tingidas de vermelho por causa de todo esse sangue. E isso obviamente servia como lembrança em relação ao preço do pecado. Quando eles olhavam aquela água vermelha passando, eles assim, isso aí em virtude do meu pecado. Mas depois da queda de Jerusalém,
e a consequente destruição do templo, nos anos 70 depois de Cristo, a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima, familiar, mais próxima do que do Êxodo, onde eles se reuniram nas casas. Então, o povo judeu passou a fazer a comemoração das Páscoas em suas casas, não mais no templo, porque não existia mais o templo. Porém, a verdade é que todo aquele sangue derramado dos cordeiros sacrificados na Páscoa judaica apontava para um único sangue, capaz de realmente prover a expiação do pecado, que é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Esse sacrifício traria a expiação do pecado de forma eterna. Não precisava fazer mais todo ano sacrifício de cordeiros. Os cordeiros imolados na Páscoa judaica serviam apenas para simbolizar o sacrifício perfeito que Deus providenciaria para resolver o problema do pecado do homem. E aqui chegamos ao significado correto da Páscoa para nós cristãos. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7, do seu livro, ele profetizou acerca do Messias, dizendo que, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. João Batista, falando acerca de Jesus, apresentou a todos Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus foi traído, foi preso, foi crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. E assim como um cordeiro pascal sem defeito, no sacrifício de Cristo, nenhum dos seus ossos foram quebrados, cumprindo desta forma o que fora profetizado pelo salmista no Salmo 34, versículo 20. Então, na quinta-feira à noite, Jesus e seus discípulos comeram o cordeiro pascal em Jerusalém. Ele realizou a ceia lá naquele cenáculo, naquela sala, junto com seus discípulos. Porém, o que nem todos os leitores da Bíblia percebem é que aquela foi a última ceia pascal nos moldes judaicos. Ou seja, a última vez que a instrução dada ainda no Egito deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos, como significado da Páscoa lá do Egito. Isso porque o Cordeiro de Deus seria sacrificado de uma vez por todas, num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. Oh, glória. O próprio Filho de Deus foi entregue como resgate em favor dos redimidos para apaziguar a santa ira de Deus que exigia o castigo pelo pecado. Todos os nossos pecados foram colocados em Jesus, lá no Calvário. Então, ao invés da carne do cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães asmos, nosso Senhor instituiu o pão e o vinho, Aleluia. em memória dele até que ele venha. Desta forma, ao comermos o pão, nos lembramos do seu corpo que foi partido por nós. E quando tomamos o cálice,
nos lembramos do seu sangue derramado no Calvário. E foi assim que a última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor. Então, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado. Não há mais necessidade de sacrificar cordeiros, nem de comer pães asmos, nem ervas amargas. Desta forma, nós cristãos não celebramos a Páscoa uma vez por ano, entre os meses de março e abril, mas nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor durante o ano todo, em memória do seu sacrifício no Calvário. Aleluia, Jesus. Foi uma ordenança de Jesus. Ele diz: fazei isso em memória de mim. Lá, seu sangue foi derramado, satisfez a justiça de Deus e impediu que seu povo, que a sua igreja, fosse lançado para a condenação eterna. Se alguém me perguntasse qual o significado da Páscoa para os cristãos, eu diria que para nós a Páscoa significa que pelos méritos da obra redentora de Jesus Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima das nossas vidas, pois nos umbrais das nossas portas, seu precioso sangue atestou que fomos justificados. Glória a Deus. Jesus deu a sua vida por nós. Ela não foi tomada. Jesus a deu por nós. Amém. Devido ao seu imenso amor de Deus por nós. Oh, glória. Deus enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém? E eu queria que vocês abrissem agora, depois desse pequeno resumo da Páscoa, João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 4 e 5. João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 4 e 5. Contextualizando, Jesus está no Monte das Oliveiras. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se. Repita comigo: adiantou-se. Adiantou-se. E disse-lhes: E disse: a quem buscai? A quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. Disse-lhe Jesus: sou eu. Sou eu. Glória a Deus. Amém. Queridos, na quinta-feira à noite, Jesus se reuniu no cenáculo com seus discípulos, como eu falei, e ali celebrou a Páscoa, e ao mesmo tempo instituiu a ceia do Senhor, e anunciou que um deles o trairia, um dos seus discípulos o trairia. E depois de dar instruções finais
ele orou por seus discípulos. E aí, o ritmo dos acontecimentos acelera. O rio do propósito de Deus começa a fluir rapidamente. Os discípulos passaram cerca de 3 anos com Jesus, mas de repente, numa noite, tudo começa muito acelerado. Os acontecimentos começam a acontecer de forma rápida. Eles saíram do cenáculo, desceram o vale de Cedron. Você tem Jerusalém, você tem o Monte das Oliveiras. Aquela foto de Jerusalém, que aparece a cúpula dourada, é lá, geralmente é tirada do Monte das Oliveiras. Entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém tem o Vale de Cedron. Jesus desceu por lá, subiu o Monte das Oliveiras, atravessando um leito seco do córrego, e foi até um lugar chamado Getsêmani. Jesus havia estado lá muitas vezes. Era o seu lugar favorito para descansar e rezar. Eu até entendo, porque é um lugar, quando eu fui a Jerusalém, um dos lugares mais bonitos de ver Jerusalém é lá do Monte das Oliveiras. E Jesus ia para lá diversas vezes para orar. E a palavra Getsêmani significa lagar de azeite. Lagar de azeite. O azeite é feito de quê? De azeitonas, né? As oliveiras dão o quê? Azeitonas. Não dão uva. Dão azeitonas. Se tivesse ido a Jerusalém, não ia dizer essa besteira que disse, né? Então, era o local onde as azeitonas eram esmagadas para produzir o azeite. Ainda está lá até hoje, inclusive as oliveiras, muitas oliveiras. É um lugar maravilhoso, porque é um lugar que a gente sabe que Jesus esteve lá. Aleluia, Jesus. Tem lugares em Jerusalém que você não sabe se é o mesmo lugar que Jesus passou, né? Porque Jerusalém foi destruída diversas vezes e tem várias partes de Jerusalém embaixo das que é hoje. Mas lá não tem como. As oliveiras estão lá. É um local que você sabe. Tem uma escadaria também de pedras antigas lá em Jerusalém, que a gente sabe que Jesus passou por lá para subir no templo. Mas esse lugar das oliveiras também é um lugar conhecido. Então, se você caminhar entre as oliveiras antigas, você pode imaginar a cena naquela noite fatídica há cerca de 2000 anos atrás. Jesus lutou com seu destino enquanto os discípulos dormiam. E depois de profunda agonia da alma, ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Lucas 22, 42. Aleluia, Jesus. Jesus como homem, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, ele sentiu essa agonia, porque ele sabia o que ia passar. E por volta da meia-noite, você podia ver lâmpadas luxuriantes de um grande grupo vindo da cidade pelo mesmo caminho que Jesus passou com seus discípulos. Lá de cima dava para ver, porque lá é o Vale de Cedron, você estava no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, que é mais alto, dava para ver
os soldados vindo com aquelas lamparinas, as labaredas dançando. Estes eram os soldados romanos, mais os sacerdotes judeus, com Judas atuando como seu guia. Ele sabia onde ir, porque conhecia Jesus muito bem. Na escuridão da noite, Judas sabia onde encontrar Jesus. Os principais sacerdotes lhe disseram: conduza-nos a Jesus e faremos o resto. Por 30 moedas, ele concordou com o acordo. 30 moedas. Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus, e o restante dos discípulos, não tem ideia do que estava prestes a acontecer. Mas nada disso surpreendeu o nosso Senhor. Em João 18, do versículo 1 ao 11, conta a história da prisão de Jesus. E esse encontro da meia-noite coloca em movimento os eventos que levarão a cruz na manhã da sexta-feira. Se você olhar para essa passagem de uma perspectiva, você pode concluir que os eventos agora saíram do controle. Parece que está tudo fora do controle. Mas você estaria errado. Esta passagem nos mostra que Jesus está no controle total das coisas. Amém. Ninguém poderia tocá-lo, muito menos prendê-lo, sem a sua permissão. Amém. É a história de uma vida dada, não tomada. Jesus deu a vida por nós. Ninguém a tomou dele. Na maior crise de sua vida, Jesus estava no comando. E nós vamos ver isso de 4 maneiras nesta passagem. E a primeira, Jesus, encarregado das circunstâncias. Jesus, ele escolheu a hora e o local. No versículo 1 de João, capítulo 11, capítulo 18, diz assim: tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedrão, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte de oficiais, a escolta, dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com as lanternas e achortes. Achortes quer dizer tochas. E armas. Versículo de 1 a 3. Então, quando João diz que Judas veio liderando um destacamento de soldados, ele usou a palavra que significa corte romana, o que pode significar de 200 a 600 soldados. Vamos pegar um número menor, vamos pegar 200. Vamos pensar sobre isso. Os principais sacerdotes enviaram 200 soldados armados para prender um homem, Jesus de Nazaré. Do que eles tinham medo? Um motim? Uma batalha completa? De um lado você tem Jesus, mais 11 discípulos. Mesmo que estivessem todos armados, o que não estavam. O que aqueles 11 homens poderiam fazer contra 200 soldados romanos bem treinados? Não seria uma luta justa. Acabaria em poucos segundos. Nosso Senhor Jesus sabia disso. Pedro não entendia o que estava acontecendo.
Ele estava pronto para lutar. Pedro está sempre né? No ringue. No lado contrário. Uma hora ele diz que Jesus é Deus, outra hora ele diz para Jesus não morrer, né? Que era o propósito de Jesus. Em outro, ele quer lutar sozinho contra 200 soldados. Mas ele estava pronto para lutar. Nós vamos chegar a isso em um momento. Então, aqui vem os soldados e os sacerdotes. Judas lidera o caminho através da escuridão, que ele conhecia bem. E o versículo 3 acrescenta um detalhe importante. Eles carregavam tochas, lanternas e armas. Eles estavam armados e prontos para uma luta. Quando os soldados aparecem, eles pensam que estão rastreando Jesus. Mas é o contrário. Jesus o está conduzindo e ele não fugiu deste lugar. Ele corajosamente caminhou até eles. Os judeus pensaram que Jesus e seus discípulos poderiam transformar o Getsêmani em um antigo Álamo, onde todos os homens cairiam lutando. Mas eles estavam errados. O versículo 4 nos diz que Jesus sabia tudo o que estava para acontecer com ele. Tiago não sabia, João não sabia, Pedro não sabia, mas Jesus sabia e não teve medo. Ele não vacilou, ele não se escondeu, ele não fugiu, e Jesus escolheu a hora e o local da sua prisão. Ele foi ao Getsêmani para tornar mais fácil para Judas encontrá-lo. Você pode perguntar: não foi uma surpresa? Não. Foi planejado antes do mundo começar. O que quer que você diga sobre Jesus, não chame de vítima indefesa. Jesus não precisa que ninguém defenda ele. Nós aqui precisamos que ele nos defenda. Amém. No final, os soldados ficaram impotentes, embora não soubessem disso. Eles não podiam prender Jesus a menos que ele quisesse ser preso. Judas não podia traí-lo, a menos que ele estivesse disposto a ser traído. Jesus voluntariamente deu sua vida. Jesus voluntariamente deu sua vida por mim e por vocês. Jesus voluntariamente deu sua vida por mim e por vocês. Não ouviu? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus é encarregado dos seus captores. Eles se curvaram diante da sua glória. Vamos para o versículo 4. Capítulo 18 de João, versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se. Repitam comigo, adiantou-se. Adiantou-se. E disse-lhe: a quem buscai? Respondeu-lhe a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, o que aconteceu? Recuaram e caíram por terra. Olha só, perguntaram quem era Jesus. Ele disse: sou eu. Ele adiantou-se. E os soldados, foi o que aconteceu com eles? Caíram por terra. Esses eram os 200 que iriam prender Jesus. A força do poder da glória de Deus.
Aleluia. Glórias a Deus. Tornou-lhes a perguntar: a quem buscais? Jesus fez a pergunta. E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Seus captores vêm atrás dele, mas Jesus está no comando deles. Quando o soldado se aproxima, Jesus sai para encontrá-lo. Diz: adiantou-se. A pessoa que está sendo procurada, ao invés de se esconder, se adianta, significa que ela não tem medo. Pense nisso por um segundo. Um homem que tem medo, ele foge. Mas Jesus dá um passo em direção aos soldados. Ele não se afasta deles. Jesus deu sua vida por nós. Ela não foi tomada. Amém. Escreva sobre esta história essas palavras. Sem medo, sem dúvida, sem retroceder. Ele os conhece antes que eles o conheçam. Jesus disse: eu sou. Quem é que você está procurando? Ele perguntou. Jesus de Nazaré, responderam os soldados. Ele disse: eu sou ele. Vem a resposta do nosso Senhor Jesus. No grego, onde foi escrito o Novo Testamento, não há palavra correspondente a ele. Jesus disse: eu sou. Amém. Isso não significaria nada para os romanos, mas para os sacerdotes judeus sabiam exatamente o que ele queria dizer. Dizer eu sou remonta a Moisés, lá na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3. Naquela ocasião, Deus revelou que seu nome era Eu Sou o que Sou. Ele disse a Moisés para dizer aos judeus: Eu sou, me enviou a vocês. Aos judeus não, aos egípcios. E aos judeus que eram escravos. Mas o que significa a frase Eu sou quando aplicada a Deus? Significa que Ele é o Deus pessoal, o Deus eterno, o autoexistente do universo. Aleluia, Jesus. Eu Glória sou. a Deus. Deus é tudo. Glórias a Deus Deus. sempre foi. Sempre será. Ele sempre é. E Ele sempre será. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Ele está acima de todas as coisas, abaixo de todas as coisas, atrás de todas as coisas, na frente de todas as coisas. E isso significa para você e para mim o quê? Significa que Deus é suficiente para tudo o que nós precisamos. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Deus é suficiente para tudo que nós precisamos. Amém, Jesus. Ele diz: eu sou a sua força, eu sou a sua coragem, eu sou a sua saúde, eu sou a sua esperança, eu sou o seu Jesus. suprimento. Obrigado, Deus é tudo. Eu sou o seu defensor, o seu Glória a libertador, o seu perdão, Amém, a sua Jesus. alegria, o seu Obrigada, futuro. Jesus. Deus está dizendo para você e para mim: eu sou o que você precisar. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Sempre que precisar. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus todo suficiente para toda crise, para cada um de nós. Amém. Jesus, ele tinha o poder que não era deste mundo, e por isso que seu poder derrubou os soldados no chão. Então o escritor McGee comenta sobre o significado dos soldados caindo para trás e não para frente. Ele diz: você cai para frente para adorar, mas você cai para trás com medo. Os soldados tiveram medo de Jesus.
é um cumprimento do Salmo 40, versículo 14, que diz assim: sejam a uma confundidos e envergonhados os que me buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Jesus podia ter escapado quando eles caíram. E eles não poderiam tê-lo impedido. Mas ele não fugiria. Ele tinha dito: afasta de mim esse caso, se possível, mas que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Ali, ele tomou a decisão. Jesus morreu por vontade própria. Não perca o significado mais profundo. Jesus morreu por vontade própria. Ele não morreu porque não pôde evitar. E antes de prosseguirmos, observe mais outro detalhe. Quando os soldados vieram prender Jesus, Judas estava no meio deles. Poucas pessoas conheciam Jesus tão bem quanto Judas. Se começarmos do início, encontraremos uma série notável de fatos sobre Judas. Ele foi escolhido pessoalmente para ser o apóstolo de Jesus Cristo. Foi Jesus que o escolheu. Ele passou 3 anos e meio viajando toda a extensão de Israel com Jesus, junto com os outros discípulos. Ele viu todos os milagres de Cristo em pessoa. Olha só. Ele ouviu Jesus dar todos os seus famosos sermões. Ele observou como Jesus curou os enfermos, como ele ressuscitou os mortos e como expulsou demônios. Tudo isso Judas viu. Junto com os outros apóstolos, ele foi enviado para pregar o Evangelho. Judas foi enviado para pregar o Evangelho. Ele era um dos líderes, pois cuidava dos recursos financeiros do grupo. Ele é o que hoje a gente chama de tesoureiro. Ninguém jamais suspeitou dele de traição. Naquela noite, ele está do outro lado. Mostra até onde uma pessoa religiosa pode cair. Nós temos que ficar muito atentos com a religiosidade. Nós devemos buscar a intimidade com Deus. À meia-noite, ele está com os soldados. Ele traiu o Filho de Deus por 30 moedas de prata, que é o preço de um escravo na época. Até onde uma pessoa religiosa pode cair? Judas, ele era um insider, ele não era um outsider, ele não era de fora, ele era de dentro, insider. E ele usou o conhecimento de insider para levar os soldados até Jesus. Deixe-me lembrar do que disse um outro escritor: podemos conhecer toda a verdade doutrinária e sermos capazes de ensinar a outros, e ainda assim nos mostrarmos podres de coração e descermos a cova com Judas. Existem muitos falsos profetas, e a Bíblia fala disso. O terceiro ponto que eu queria citar aqui é que Jesus é o encarregado dos seus companheiros, dos seus discípulos. Não gosto de usar a palavra muito companheiros, que me relembra outra coisa. Ele os protege do perigo. Versículo 8 do capítulo 18 de João. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscai a mim, deixai ir estes, os seus discípulos. Versículo 9. Para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Ele não está apenas no comando das circunstâncias.
e de seus captores. Ele também é responsável pelos seus discípulos. Sua única preocupação naquela hora é com eles. Ele sabia que eles ainda não estavam prontos para enfrentar o que ele deveria enfrentar, o que Jesus deveria enfrentar. Posteriormente, os discípulos enfrentaram coisas terríveis. Muitos deles, quase todos, exceto João, morreu sacrificado, ou cortado a cabeça, ou crucificado. Sofreram uma morte terrível por Jesus. O que prova que Jesus é verdadeiro, porque se Jesus fosse um embuste, nenhum deles ia querer morrer do jeito que morreram, defendendo Jesus, a palavra não é defender Jesus, é defendendo os ensinamentos de Jesus. Então, a única preocupação de Jesus era com os seus discípulos. Ele sabia que eles não estavam prontos, naquele momento, para enfrentar o que Jesus ia enfrentar. Jesus toma o castigo por seu povo. Em Marcos, capítulo 14, versículo 50, diz: então, deixando-o, todos fugiram. Eles estavam tão amedrontados que quando Jesus deixa-o ir e os caras deixaram, todo mundo foi, se mandou. Jesus cuidou dos seus discípulos no momento de crise. Em vez de ele pensar nele, estava pensando nos discípulos. Nesta cena inicial da história da crucificação, Jesus recebe a punição por seu povo. Enquanto os soldados o conduzem, seus amigos, seus discípulos ficam livres. Quarto ponto, Jesus, o encarregado do caos da crise. Jesus tinha dito para, se fosse possível, afastasse o cálice, mas Jesus, ele voluntariamente bebeu o cálice. Então, no versículo 10 diz assim: então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Seria fácil criticar Pedro, mas não devemos. O interessante é que ele, e só ele, estava pronto para lutar e morrer por Jesus naquela hora. Ele é o único que puxou sua espada. Pedro sabe que tem que fazer algo para proteger o mestre. E agarrando sua espada, ele dá um golpe selvagem, não mirando ninguém em particular, mas ele acerta a orelha, de Malco. Pedro estava pronto para lutar por Jesus, porque muita gente critica Pedro por ele ter negado, mas naquele momento em que todos fugiram, Pedro pegou a espada e, tentando acertar alguém, tinha tanta gente, terminou acertando o infeliz do Malco. Mais tarde, naquela noite, seu ato precipitado ia levar ele a ser identificado ao redor do fogo no pátio de Caifás. Lembraram que ele tinha tirado a orelha de Malco. Sem dúvida, Malco caiu no chão, gritando de dor. O sangue deve ter jorrado do buraco da orelha. É uma área bastante fácil de sair sangue. Os soldados teriam desembainhado suas espadas, pronto para matar Pedro. Foi um erro arrancar aquela orelha. Mas antes que as coisas saíssem do controle, Jesus
coloca a orelha do servo, curando-a instantaneamente. E assim a crise acabou. Jesus faz um milagre no momento de crise e resolve um problema que poderia levar à morte de Pedro. Deus está fazendo milagre aqui nesta noite. Aleluia. Oh, glória. Jesus pode cuidar de si mesmo. Diga isso a Pedro. Se ele entendeu mal Jesus naquela noite, pelo menos ele sabia de que lado ele estava. Porque Jesus tinha dito que tinha chegado a hora. Se Pedro tivesse entendido mal, mas a si mesmo ele foi defender Jesus. Ele não precisava disso, fazer isso. Pedro era assim. Às vezes fazia um ato heróico e logo em seguida, um outro momento, nega Jesus. Jesus, ele pode cuidar de si mesmo. O que parecia ser alguma coisa desordenada de eventos, acaba sendo o plano de Deus se desdobrando para trazer a salvação ao mundo. Estava tudo escrito antes da fundação do mundo. Amém. Quando o mal parece estar vencendo, Jesus calmamente se submete, sabendo que a vontade de Deus deve ser feita no final. Quando tudo estiver desmoronando, creia que a vontade de Deus vai ser feita. Amém. O plano perfeito de Deus na sua vida vai acontecer. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Xerecanta, latura, sabe? Aleluia, Jesus. Aquele cálice amargo, e como amargo estava, o amor de Deus, Jesus, bebeu. Amém, Jesus. Isso nos leva às palavras finais. Versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete sua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus estava sempre no comando, mesmo no jardim, na escuridão, na meia-noite, cercado por soldados que o vieram levar. Ele veio para beber o cálice do sofrimento que o Pai, na sua vontade, no seu amor infinito por nós, entregou a seu Filho. Ao chegarmos ao final da nossa história, Jesus está no controle total. Fora do caos, o plano de Deus está avançando. Ele é o grande eu sou, ninguém o impedirá, nem soldados, nem sacerdotes, nem mesmo o ansioso Pedro. Todas as coisas funcionam juntas, mesmo na crise. Deus abraça seu destino. Ele é o vencedor que ganha parecendo perder. Muitas vezes a gente acha que está perdendo, mas na realidade está vencendo. Amém. Ele se recusa a usar de violência para alcançar seu objetivo. Ele vai voluntariamente com os soldados, mesmo sabendo do que está por vir. E essa história mostra duas coisas em alto relevo: a pecaminosidade dos homens e a submissão do Salvador. Eles vêm com más intenções. Jesus se submete para ganhar a salvação deles. Lembrem-se, Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O grande eu sou é conduzido como ovelha ao matadouro. Cada detalhe está sob o controle divino de Deus. Fora da escuridão desta hora, a vontade de Deus é feita. Jesus permanece como Salvador supremo. Pedro erra, mas ele é de um coração honesto. Tanto é que, depois de Pedro negar Jesus 3 vezes,
Quando Jesus ressuscita, ele pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E no final ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Os malfeitores estão satisfeitos porque têm o seu homem. Os discípulos se dispersam na escuridão. E com as mãos atadas, o Rei Jesus é levado. Tudo se desenrola como o Pai planejou. O veredito sai antes do início do julgamento. Jesus está agora preso. Já naquela época, prendiam as pessoas antes do julgamento. Ele suportará 6 provações antes do nascer do sol. O resultado foi pré-determinado. Antes que Herodes possa vestir suas vestes, antes que Caifás questione Jesus, antes que Pilatos possa lavar as mãos, antes que a turba escolha Barrabás, antes que o diabo entre em Judas, antes do cenáculo, antes da entrada triunfal, antes de Cristo nascer em Belém, antes de Isaías profetizar a morte do Messias, antes que Abraão visse um carneiro no mato, antes do pecado de Adão no jardim do Éden, antes que a terra fosse criada, na eternidade passada, o veredito saiu antes do início do julgamento. Jesus morrerá pelos pecados do mundo. Naquela noite, os discípulos fugiram aterrorizados e o mal parece ter vencido. Os judeus se gabam, os soldados romanos têm seu homem. Judas se pergunta o que ele fez. Pedro o segue de longe. Tudo está em silêncio já no Getsêmani. À medida que a passagem termina, vemos os soldados levando Jesus para ficar diante de Anás. Antes que a noite termina, ele será espancado, ridicularizado, açoitado e acusado falsamente. Mais tarde, ele usará uma coroa de espinhos e carregará sua cruz até que não possa mais carregá-la. Tão grande foi o sacrifício, o espancamento, antes dele levar a cruz. Quando na sexta-feira chega ao fim, seu corpo estará no túmulo no jardim. Ele pegou o cálice e bebeu até a última gota. Quando os homens maus fazem o pior, Deus faz o melhor. Aleluia. Quando o mundo zomba, Jesus clama: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele poderia ter chamado miríades de anjos. A corda que amarrou suas mãos não podia segurá-lo. A corda não tem poder contra o Filho de Deus. Aquele que andou sobre as águas e ressuscitou os mortos poderia facilmente derrotar 10.000 soldados romanos. Só lembrando que lá em Ezequias, Deus mandou um anjo, o mais fraco deles, matou 75.000 soldados. Um anjo, imagina Jesus. No entanto, aqui Jesus, amarrado como um criminoso comum, andando na escuridão, cercado pelos soldados a caminho da cruz. Jesus é levado para que nós possamos ser livres, ser salvos. Antes de ser levado, Jesus se lembra de seus discípulos. Ele disse: leve-me, mas deixem estes irem livres. Todo o Evangelho está nesta declaração. Jesus é levado para que sejamos livres. Jesus foi crucificado para que sejamos salvos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele morreu para que nós pudéssemos viver e viver uma vida eterna. Ele carrega a cruz para que
nós possamos ser perdoados. Ele sofre para que tenhamos vida eterna. Ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. Nessa história vemos que Jesus trata seus inimigos. Quando vem buscá-lo, ele não resiste. Quando estão feridos, ele os cura. Podemos dizer: minha foi a transgressão, mas tua a dor mortal. A dor de Jesus foi em virtude das nossas transgressões. Ele recebeu os ataques, as humilhações, e depois foi levado para morrer pelos mesmos homens que o mataram. Ele não usará seu poder divino para escapar de suas garras. Você conhece e crê em Jesus? Sobre ele foi lançado o seu pecado, o pecado de todos nós. Se não formos salvos, não podemos culpar Jesus, porque basta crer no Senhor Jesus e considerar que Ele é o nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. A culpa será toda nossa. Você conhece Jesus e crê em Jesus? Esta é a questão das eras. Quando você estiver no portão do céu e Deus questionar: por que eu deveria deixá-lo entrar? Que resposta você vai dar? Eu era um bom homem ou uma boa mulher? Isso não é bom o suficiente. Eu era membro de uma igreja e orava para Jesus, para Maria e para todos os santos? Você está em apuros. Eu vivi uma boa vida. Estamos felizes por você, mas você não foi bom o suficiente. Você conhece Jesus e crê em Jesus? Você pode dizer: eu doei cestas para alimentar os órfãos no Nordeste. Isso realmente é maravilhoso, mas não abrirá as portas dos céus. Se você quer ir para o céu, você deve confiar, crer em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Amém. Glória Você a deve Deus. crer no Filho de Deus que o amou e morreu por você. Amém, Jesus. Você conhece e crê em Jesus? Não estou perguntando se você é católico, se você é pentecostal, se você é batista, presbiteriano, metodista, carismático, luterano e outras. Você conhece e crê em Jesus? Ele morreu para que você pudesse ser livre. Essa é a única pergunta que você deve responder. Temos um Salvador que estava muito mais disposto a nos salvar do que nós estamos dispostos a ser salvos. Corra para a cruz, arrependa-se, venha para Jesus e corra para a cruz. Ele foi preso por você, foi julgado por você, foi sacrificado por você, ele morreu na cruz por você. Você conhece Jesus e crê em Jesus? Jesus Cristo, somente Ele salva. Ele é o nosso único Senhor e Salvador. E mais, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluia, Jesus. Glórias a E Deus. Ele está à direita do Pai, Amém, Jesus. sendo o nosso intercessor, o nosso Salvador, o nosso advogado. E Ele é a primícia da ressurreição. Vocês podem dizer: ah, mas outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus. Elias ressuscitou mortos, ressuscitou, mas morreu. Jesus ressuscitou e está vivo. Aleluia. E essa é a nossa Glória esperança, a Deus. que nós vamos ressuscitar na sua vida e viveremos para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus para todos sempre, e que Deus abençoe a todos.
Vamos louvar ao Senhor os nossos dízimos.